Ah, tá. Não, pode começar. Fala galera, boa tarde, tudo bem? Vamos para a gente fazer mais uma correção aí de aula de revisão, né? Preparei aqueles mesmos modelos da aula anterior, onde a gente foca num assunto principal. E esse assunto de hoje, não sei se vocês conseguiram aí fazer as atividades, preparei com bastante carinho questões diversificadas aí sobre PG, né? Sobre progressão geométrica. Então vamos lá. Na nossa primeira questão, a gente tem assim, ó, a progressão geométrica A1, A2, A3 tem o primeiro termo A1 igual a 3 oitavos e a razão 5. A progressão geométrica B1, B2, B3 tem razão 5 meios. Se A5 é igual a B4, então B1 é igual. Bom, a gente está desenvolvendo aí a comparação entre duas progressões geométricas, né? E a gente precisa estabelecer essa relação e ver se consegue, através disso aí, pegar e ficar com uma única variável. O que a gente pode ver aqui, vamos lá nas nossas informações. Talvez a principal informação, acho que é para onde a gente vai partir, seja dizer que o quinto termo de uma é igual ao quarto termo da outra. Ele fala isso lá no enunciado, que o A5 ele equivale ao B4. Lembrando que se eu escrever essas progressões, que a gente pode relacionar no A5. Lembrando que toda PG você tem como termo geral, né, um AN igual a A1 e multiplica Q elevado a N menos 1. Só para a gente ter aí em mente, né, como funciona o termo geral. Para que serve o termo geral? Para escrever qualquer termo em função do primeiro e da sua razão. Então você pode escrever, por exemplo, o A5 como sendo o A1 vezes Q elevado à quarta potência. E você pode escrever o B4 como sendo B1 vezes Q elevado ao cubo. E perceber se daí a gente consegue extrair alguma solução. Por exemplo, o A1 ele deu para a gente 3 oitavos, então eu já consigo substituir o A1 aqui. A razão da primeira PG é 5, então eu consigo substituir esse Q aqui. O B1 é justamente o que ele procura. O Q da segunda PG, ele deu também 5 meios, a razão, elevado ao cubo. Então a gente já tem toda a solução pronta aqui, né? Você tem 3 oitavos, que multiplica 5 elevado à quarta potência, B1, que multiplica, qual é a razão? 5 meios, elevado ao cubo. Daí a gente consegue tentar estabelecer essa história. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 3 vezes 5 quartos. 5 quartos, ó, 5 elevado à quarta potência sobre 8, igual a B1, que multiplica 5 ao cubo, dividido por 2 ao cubo. Por que eu fiz questão de manter essas potências? Para a gente já começar a simplificar, não ter que ficar fazendo contas, né? Ó, 2 ao cubo é 8. Então, ó, denominadores já foram. Aqui eu tenho 5 elevado à quarta e 5 elevado ao cubo. Se eu simplificar, sobra só 5 aqui, ó. Então eu fico com, resumindo, 3 vezes 5 igual a B1. Ou seja, B1, primeiro termo da segunda PG, de número 15. Com isso a gente acha aí a nossa resposta, letra B. Como é de comum, fala para mim aí qual foi a dificuldade, se houve dificuldade nessa primeira questão. Vamos tocar o barco. Vamos para a segunda questão. A gente tem na segunda questão, um aluno curioso resolveu criar uma espiral usando semicírculos em um processo infinito, da seguinte forma. Ele começa com uma semicircunferência centrada na origem de raio no hemisfério sul do plano cartesiano. Depois conecta o ponto 1, 0 com uma semicircunferência de raio meio
no hemisfério norte do plano. Em seguida, conecta o ponto 0, 0 a uma semicircunferência de raio 1/4 no hemisfério sul do plano e assim por diante, fazendo o raio de cada semicircunferência construída ser metade do raio da semicircunferência de etapas anteriores do processo. As primeiras etapas do processo podem ser vistas na figura abaixo. Então, definindo o que ele descreveu aí, aparece essa figura, essa espiral aí. Então ele começa lá no hemisfério norte, no hemisfério sul, sempre com semicircunferências, né? Ou semicírculo, se for melhor. Cada passo que ele faz é um semicírculo, onde o próximo é sempre a metade, um raio com a metade do primeiro. Isso aí nos sugere uma PG, né? Se vai crescendo ou decrescendo em forma multiplicativa, tá? Você multiplicar por meio, você tem aí uma PG de razão meio. Beleza, mas como a gente está falando de semicircunferências, e a gente conhece o comprimento da circunferência como 2πr, você pegar a primeira circunferência e já ter um semicírculo disso aí, o comprimento da verdade seria, ao invés de 2πr, você teria o comprimento π na sua primeira semicircunferência, no seu primeiro semicírculo, comprimento. Aí passa para o segundo. Fez o primeiro, aí vai fazer o segundo. Meio, novamente. Então agora é π sobre 2. No próximo, π sobre 4. Então isso aqui é uma PG de razão meio, onde o primeiro termo equivale a π. E como ele faz esse processo infinitamente, você tem uma PG infinita aí com essa característica. Características essas, só para fixar, o nosso A1 é π e a nossa razão é meio. Então a gente pode partir desse princípio. É correto afirmar que o comprimento total dessa espiral infinita, ou seja, isso aqui vai formar a sua espiral e ela é infinita. Se você quer o comprimento total, você quer o somatório disso. Ou seja, é uma questão direta aí para fazer o somatório de uma PG infinita, né? Somatório de uma PG infinita, que a gente tem o primeiro termo, A1, que divide 1 menos Q. Dessa maneira a gente faz o somatório de PG infinita. Então nós vamos ter esse somatório, o valor de A1 é π, sobre 1 menos meio. Então nós temos aqui o somatório, π dividido por meio. Então o somatório vai ser igual a 2π, que aparece como resposta para a gente na letra C, né? Letra C, como resposta dessa questãozinha. Continuamos com quantos? Tá. Não, voltou ao normal. Estamos com 3 agora. Alguma dificuldade aí, galera? Quer interromper para a gente trocar uma ideia ou pode seguir o barco? Na terceira questão, se a soma dos termos da progressão geométrica G1, X1, X2, X3, cuja razão é um número real que está entre 0 e 1, se x1 igual a A, e A sendo maior que 0 e diferente de 1, então o valor do logaritmo de S na base A é. Lembrando que o logaritmo de x na base A é o logaritmo de x na base A, o que ele diz aí para a gente de forma até meio que redundante. O que a gente vai fazer? Vai pegar esse x1 e substituir por A. É o que ele pede lá, ele diz, ó, x1 igual a A. Então, isso aí vai facilitar um pouquinho a nossa vida. Por quê? Primeiro, ele sabe que é uma progressão geométrica, beleza. Ao invés de escrever x1, x2, x3, ele pega o x1 e equivale a A. Então, ao invés de colocar A1, A2, A3, eu vou fazer toda a minha PG em função desse A e da razão. Por exemplo, o segundo termo vai ser A vezes Q, né? Vezes a razão. O terceiro termo, A vezes Q elevado ao quadrado, que é o Q vezes Q. E assim por diante.
eu posso escrever a minha PG com esse formato. É uma PG infinita e ele quer, novamente, o logaritmo da soma desses termos na base A. Então, o que eu preciso definir aqui para a gente? O logaritmo da soma na base A. Bom, soma desses termos. Eu tenho uma PG infinita. Então, novamente, eu tenho que utilizar lá o recurso do somatório de PG infinita. E eu tenho lá como PG, a minha PG infinita. Primeiro termo A1 equivale a razão. Então, o meu somatório seria A, que divide 1 menos a razão. Então, eu tenho isso aqui, ó. Como eu não conheço A, não conheço a minha razão, eu mantenho aquela história. Então, meu logaritmo aqui, está aparecendo até um A, né? Meu logaritmo vai ser o logaritmo de A sobre 1 menos Q na base A. Então, eu tenho aqui, ó, o logaritmo de uma divisão. Pela propriedade logarítmica, o logaritmo da divisão é a subtração dos logaritmos, né? Então, eu tenho aqui, ó, o logaritmo dessa soma na base A, sendo o logaritmo de A na base A menos o logaritmo de 1 menos Q na base A. Então, simplificando isso, logaritmo da soma na base A. Logaritmo de A na base A, isso aqui dá 1, né? Esse logaritmo eu não tenho. Então, fica o logaritmo de 1 menos Q na base A. E aqui eu fico travado. Não consigo sair dessa problemática. Não tem mais o que fazer aqui. Ah, mas eu não tenho mais o que fazer porque já está dada a resposta, né? Tá aí. Aparece pra gente justamente esse formato aí. Está na letra D, né? E só acrescentou colocando um parênteses aí. Então a letra D ficou 1 menos o logaritmo de 1 menos Q na base A. Então só fez uma simplificaçãozinha aí e aproveitou para fazer uma revisão de propriedades de logaritmo. Então mais uma aí para nossa conta. Se nada temos a declarar, partiu para a questão 4. Questão 4, nós fizemos já uma questão parecida com essa, um tempinho atrás, em outra live que nós tivemos aí. Alguns modelos de rádios automotivos estão protegidos por um código de segurança. Para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto composto por 4 algarismos. No primeiro caso de erro de digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código novamente. O tempo de espera duplica em relação ao tempo de espera anterior a cada digitação errada. Uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na 4ª tentativa, sendo 30 segundos o tempo gasto para a digitação do código secreto a cada tentativa. Nós temos, nos casos de digitação incorreta, ele iniciou a nova tentativa imediatamente após a liberação do sistema de espera. O tempo total em segundos gasto por essa pessoa para ativar o rádio foi igual a... Então ele tem um tempo total, mas a gente pode começar a pensar da seguinte maneira. O tempo gasto no total das digitações, né? Você tem 4 tentativas, cada tentativa 30 segundos. Então, no primeiro caso, aí você tem 30 vezes 4, né? Então, cada erro aí você tem 120 segundos a princípio. Aí segue o fluxo aí para a gente tentar ver o que mais de informação está. Ele tem, nas 3 primeiras tentativas, ele deve esperar o quê? Ele errou 4 vezes. E o tempo duplica, né? Então a primeira tentativa ele errou e esperou 60 segundos. Beleza. Aí,
Próxima tentativa, duplica o tempo. Você tem... Faltou luz aqui, gente. Por isso que caiu. Agora tá tudo... voltando à normalidade. Voltando à normalidade. Mas aí agora ficou tudo na bateria. Ah, lá... aí também faltou luz? Caraca. Vamos ver que isso derrubou o pessoal também. Até voltar a luz, o cara conectar o modem. Faltou luz aí, Gabriel? Aqui faltou luz. Aqui faltou luz também. Entendi. Quer recomeçar? Vamos mudar a sequência, né? Recomeça. Vai ficar gravado aí. Isso aí. Voltando a essa questão 4. Eu já fiz a leitura, mas só para a gente dar uma recapitulada na história. É a questão de montar aí repetições para ativar o rádio, que é protegido aí por um código de segurança. Então, a gente já tinha conversado aqui, o cara errou 4 vezes, fez 4 tentativas, e a cada tentativa ele precisa esperar 30 segundos, para ele digitar o código, ele precisa de 30 segundos, então ele teve que digitar o código 4 vezes. Então a gente tem aí 4 vezes 30 já de cara, é o que ele já perde uns 120 segundos aí só em digitação. E agora a gente precisa calcular o restante do tempo que ele perdeu, já que ele só conseguiu acertar o código na 4ª tentativa. Então ele digitou, demorou 30 segundos lá para digitar o primeiro código, errou, ele precisa esperar 60 segundos. Então já perdeu 60 segundos. Para a próxima tentativa, sempre vai dobrando o tempo de espera. Então ele errou primeiro. Para a segunda tentativa ele vai ter que esperar agora 120 segundos. Para a próxima, dobra novamente. Então 240. Tá? Contando que ele já tem os 30 aqui, a gente não precisa somar 4 vezes, porque o primeiro foram 30 que já está embutido nesses 120 segundos iniciais. Então aqui nós temos, somando isso, 420 segundos. Para o total, já que ele perdeu esses 30 segundos aqui só digitando, a gente tem que somar isso aqui, né? Então, os 120, são os 120 mais 420 segundos. Nós teremos aí 540 segundos no total. Até o cara acertar tudo. Então o tempo gasto aí, 540 segundos. Temos isso na letra C. Então essa foi a nossa 4ª questão. Vamos dar uma olhadinha na 5ª. Vou apagar o primeiro quadro. Quinta questão. Considere a sequência S igual 2, 6, 12, 24, 48, 72, onde o termo de ordem n representa a soma dos n primeiros termos de uma sequência T. Pode-se afirmar que T é uma progressão aritmética, uma progressão geométrica, parte da sequência Fibonacci, estritamente crescente e ou não decrescente na letra E. Então a gente tem que analisar uma a uma. Para ser progressão aritmética tem que ter aquela razão aditiva. Né? Você pega aí de 2 para 6, você tem uma razão 4, de 6 para 12 você tem a razão 6, então você já descarta a primeira opção, progressão aritmética não é.
Para seguir uma progressão geométrica, eu tenho que dividir um termo pelo seu antecessor e manter uma razão, né? 6 dividido para 2 dá 3, mas quando você pegar 12 dividido para 6 dá 2. Também não é uma progressão geométrica. Sequência Fibonacci. Essa é uma sequência muito conhecida, somente aí ficou caracterizada em filmes, né? Principalmente no Código da Vinci. É uma sequência bastante utilizada. É importante que a gente conheça essa sequência. Só para a gente ter uma noção, essa sequência ela tem um termo geral também, né? Diz que o termo da sequência Fibonacci a gente pode escrever com esse formato aqui. Isso aí fica até a nível de curiosidade para a gente. Ó. Onde você tem aqui que o primeiro termo é igual ao segundo, que é igual a 1. Então isso aqui é importante na sequência Fibonacci. E escrevendo dessa maneira, você tem na sequência Fibonacci sendo 1, segundo é 1, depois você vai somando, né? Ó, 2, depois 2 mais 1, 3, depois 3 mais 2, 5, depois 3 mais 5 mais 3, 8, 13 e assim por diante. Então a sequência Fibonacci tem essa característica aí, é bem interessante. Aí você observa a sequência Fibonacci, pega a sequência S que está aí, compara uma com a outra, realmente não é sequência Fibonacci também. Aí vem a polêmica, letra D, estritamente crescente. Então você olha a sequência 2, 6, 12, 24, 48, 72. Essa sequência realmente ela está crescendo. Só que para ser estritamente crescente, ela tem que crescer de forma rigorosa, tem que ser precisa. E não há precisão nesse crescimento. A gente não tem como prever qual será o próximo número, porque não tem um padrão, né? Como tem lá a PG, como tem a PA, não tem um padrão. Então esse estritamente crescente, embora cause alguma dúvida, ela não é estritamente crescente. Agora, a letra E está lá, não decrescente. Isso você pode afirmar. Em momento algum ela passa a ser decrescente, ela diminui, né, o seu valor absoluto ao passar. Então, nossa resposta correta aí é a letra E. Mas que essa questão gera polêmica justamente pela letra D gera. Vamos então à nossa sexta questão. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado na loja, negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo por uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. No primeiro pagamento, será pago um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. Aí a pergunta: o valor à vista em real deverá constar na nota fiscal. Qual é esse valor? Bom, gente, se você tem juros compostos, todo mês incide aquela taxa de juros no valor anterior, que é aquela coisa dos juros em cima de juros, né? O juro composto ele funciona dessa maneira. Então, a incisão que nós temos aí de juros compostos, ela está em formato de PG. No primeiro mês, você tem lá uma razão incidindo sobre o valor principal de 1%. 1% basta você multiplicar por 0,1, né? Como essa taxa é fixa no segundo mês, você vai ter 1,01 incidindo em cima de 1,01, ou seja, 1,01 elevado ao quadrado, e assim por diante. Então, essa taxa em cima das prestações são juros compostos. Você pode trabalhar nessa maneira aí. Você tem uma PG, no caso aí, de 1% de juros incidindo. Aí ele quer saber o seguinte: ele vai ter que fazer o valor total na compra à vista, basta você tirar esses juros. Você tem no primeiro pagamento R$ 202. Isso aqui já é embutido os juros em cima. Para você retirar, basta você fazer uma divisão, né? 202 dividido por 0,1,01. Fazendo isso, você vai achar o valor que o juro foi incidido aqui. Dividindo 202 por 1,01, o resultado é 200.
Ah, e a segunda prestação? A segunda prestação foi 204,02. Para você tirar e verificar qual foi o valor disso aqui, antes de colocar os juros, basta dividir por ele. 1,01 elevado ao quadrado. Então aqui você tem 204,02 e 1,01 ao quadrado, que vai ser igual a 1,0201. Ficou fácil também, ó, quando você igualar as casas aqui, você vê que um é praticamente o dobro, dá 200 também. Legal, ó, primeira, segunda também 200, todos os valores 200. Ou seja, o total, onde vai aparecer na sua nota fiscal, 200 mais 200. O valor da nota tem que ser de R$400. Essa nota aí que o gerente vai ter lá na parte fiscal, né? Ele não embute na nota fiscal a questão dos juros embutidos nas duas prestações. Fechamos mais um. Vamos ver o que nos espera na próxima questão. Estão todos ouvindo aí? Tá tranquilos? Estão dando algum ok? Eu não estou vendo. Aparentemente, o pessoal tá ouvindo. Temos dois. Cleiton e Gabriel. Teve um rapaz que entrou, mas parece que ele saiu. Mas de qualquer jeito, tem muita gente que acha que sabe, né, que como é gravado, né? Então vamos à sétima. O que tem aí na sétima? 2 anos atrás, certo carro valia R$50 mil e atualmente vale R$32 mil. Supondo que o valor do carro decresça a taxa anual constante, daqui a um ano o valor do carro será igual a... Bom, essa aí é realmente uma mão com açúcar, né? Bem tranquila essa questão em relação às outras. É só para a gente trabalhar a brincadeira lá do nosso termo geral do APG. Então você tem aí um valor constante decrescendo, basta a gente saber qual é a taxa de decréscimo. Essa taxa de decréscimo vai ser a razão da sua APG. Então você teria lá uma APG com valor inicial de 50, ou seja, o A1 50 mil. 2 meses depois você tem terceiro mês, né? Você tem 32 mil. Se a gente achar esse decréscimo aí, basta pegar esse 32 mil e multiplicar pela razão que está resolvido o problema. Então, o que nós vamos ter aí? Só para lembrar, o AM é igual a 1 Q elevado a M menos 1. Então, quem está fazendo o papel de AM, seria o termo final da minha PG, teria 32 mil. Quem está fazendo o papel do A1, 50 mil. É o valor inicial. Vezes Q elevado, né, a 4, são 4 termos, 4 menos 1 elevado ao 1. Então daí a gente consegue extrair a nossa... Então, ó, aqui eu tenho 3 zeros eu posso já fazer uma simplificação tranquila ali. Então eu vou ficar com 32 igual a 50 Q elevado ao cubo. Então Q elevado ao cubo corresponde a 32 sobre 50. Que vai ser igual a raiz cúbica, né? É isso mesmo? Então, gente, aqui eu botei, ó, 4 termos, são 3 termos, né? Botei raiz cúbica aqui, que é elevado ao quadrado. Olha a minha, estou apagando aqui, ó. Que é o quadrado, é raiz quadrada. Segundo é que eu tirei cubo ali. Porque é terceiro termo, eu acabei mantendo ali o 3 sem subtrair. Aqui era ter colocado 3 menos 1, né? Por isso que eu deixei o 3 ali. 32 por 50, a gente simplifica, você tem 16 por 25. Significa que a nossa razão é igual a 4 quintos. Essa é uma razão de decréscimo, né? A cada mês, o carro, melhor, cada ano, né? O carro vai desvalorizando em
4/5. Como ele quer no final dessa taxa aí de crescimento, você vai pegar o valor final que tinha, 32.000, e o próximo termo multiplicado por 4/5. Então o próximo decréscimo sai desse produto aqui. Fazendo isso, você vai achar 25.600. Seria o valor do carro atualmente, com essa taxa de decréscimo aí. Temos essa resposta na letra A. Essa razão dessa PG pode ser chamada de taxa de decréscimo ou taxa de depreciação, sem problema nenhum. Na questão 8, o que nós temos é o seguinte: no conjunto dos números complexos, considere a progressão geométrica cujo primeiro termo é igual a 1 mais i e a razão é igual a i, onde i é um número complexo, tal que i ao quadrado é igual a menos 1. Observe que, dentre os termos dessa progressão, existem apenas n números complexos distintos. Então, n é igual a... Gente, ele está dizendo o seguinte, que essa PG, você vai ter o primeiro termo, né? O primeiro termo aí ele diz que é 1 mais i, é o primeiro termo. Aí o segundo termo, o terceiro, só que vai chegar um momento onde essa PG ela começa a repetir termos. Então é isso que ele vai querer descobrir. Como a razão aí é igual a i, nossa, o que a gente vai fazer? O A1, beleza, está ali, 1 mais i. Vamos ver quem é o A2. O A2 é 1 mais i vezes i, que vai ser igual a nossa razão. Então, 1 mais i vezes i, vamos lá. Aplica a propriedade distributiva, você vai ter 1 vezes i vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, o segundo termo seria i menos 1. Então, i menos 1, o segundo termo. O terceiro termo, A3, seria i menos 1 vezes i. Bom, i vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes i, menos i. Então, o nosso terceiro termo, menos 1, menos i. Está aqui. Quarto termo. Quarto termo seria menos 1, menos i, vezes i. Menos 1 vezes i, menos i. Menos i vezes i vai dar menos i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, como aqui eu tenho menos, vai dar mais 1. Então, eu tenho menos i mais 1. Certo? E o quinto termo? Quinto termo, menos i mais 1 vezes i. Aí aqui, ó, menos i vezes i dá menos 1, menos 1 dá mais 1. 1 vezes i. Aqui, ó, 1 mais i. Aí a gente percebe o seguinte, agora começa a repetir, ó. O cara que estava aqui, ele agora está repetido aqui. Então, qual é a conclusão dessa história? O A5 é igual ao A1. Então, na verdade, você só tem 4 termos em sequência repetindo. Isso vai nos remeter até a questão da potenciação, né, das potências de i. Você fica sabendo que para dividir as potências de i tem que dividir por 4, né? Porque o resto só pode ser 0, 1, 2 ou 3. Então, de 4 em 4 termos você vai ter a repetição. Quer dizer, o termo de número 5, de número 6 aqui, seria i menos 1, o próximo menos 1 menos i e assim por diante. Vamos acender a lanterna porque a luz caiu de novo.
Pode continuar. Tá gravando, né? Uhum. Ainda bem que fechou, a oitava questão fechou justamente no apagar das luzes. Vamos para a nona questão aqui no quadro que eu vou apagar. Bom, na questão 8 que a gente conseguiu fazer uma revisãozinha também aí da parte dos números complexos, né? Vamos ver a nona questão. Torneios de tênis, em geral, são disputados em sistemas de eliminatórias simples. Nesse sistema são disputadas partidas entre dois competidores, com a eliminação do perdedor e a promoção do vencedor para a fase seguinte. Dessa forma, se a primeira fase do torneio conta com 2 N competidores, então a segunda fase estarão N competidores, e assim sucessivamente até a partida final. Em um torneio de tênis disputado nesse sistema, participam 128 tenistas. Para se definir o campeão desse torneio, o número de partidas necessário é dado por. Isso é uma questão bem fácil mesmo, até de raciocínio lógico, né? Mesmo você entendendo que é uma PG, onde sempre o próximo é metade, né? Você pode entender da seguinte maneira: se são 128 tenistas, logo na primeira fase, quando eles se encontrarem, você tem aí 64 partidas, né? 128 pessoas, juntou aí para 1 contra 1, são 64 partidas de cara. Aí, dessas 64 partidas, o que vai acontecer é que eles vão promover metade e metade vão embora. Então você tem aqui na próxima 32 partidas. Aí o próximo, metade. Aí você vai ter 16 partidas. Depois, metade, que são 8 partidas. Espera aí que ficou escuro. A gente está online ainda. 16 partidas, então. Próximo, 8 partidas, né? Depois, 4 partidas, 2 partidas. Muita gente para aí, né? Só quando você chega aqui em 2 partidas, como é que você vai fazer isso aqui? O campeão daqui tem que fazer mais uma. Então o campeão só sai justamente ali, na última partida. Ele quer saber o somatório disso. Ou seja, o somatório das partidas. Somando essa história aí, você tem o total. Só que, para a felicidade nossa, nem precisa fazer o somatório, né? Porque as respostas estão em forma de somatório. Então, é só procurar qual é o somatório condizente com o que a gente viu aqui. E está lá na letra E. Letra E é a nossa resposta. Então, só para dar uma recapitulada aí, não. O número de partidas disputadas vai decrescer segundo uma progressão geométrica, né? Onde o primeiro termo vai ser o 64, ou 128 dividido por 2. Como a razão é meio, consequentemente, você vai ter 64, 32, 16, 18, 8, 4, 2 e 1. Aí chegamos nesse somatório aí da letra E. E por final, a gente tem o seguinte, essa questão 10. A sequência de figuras desenhadas numa malha quadriculada indica as 3 primeiras etapas de formação de um fractal. Cada quadradinho dessa malha tem a área de 1 cm². Bom, dado que as áreas das figuras, seguindo o padrão descrito por esse fractal, formam uma progressão geométrica, a área da figura 5 em cm² será igual a... Bom, então a gente tem que descobrir quais são os valores que nós temos aí em cada um dos fractais, né? No primeiro, você contando, você tem um quadrado, 9, são 9 de base, 9 de altura, ou seja, você tem, no nosso primeiro aí, ele já diz que é PG, né? 81 cm². Na figura 2, diminui um pouquinho, aí você conta os quadradinhos que temos aí, são 5 quadradinhos de 9 cm², né? Na contagem aí, ou seja, 45 cm². No próximo fractal, a mesma contagem, você tem
5 quadradinhos de 5 centímetros quadrados para contar, ou seja, 25 centímetros quadrados. Então aqui você tem o termo A1, A2, A3, A4, ele quer o termo A5. É esse cara aqui que ele quer. Passa o A4, o A5. Beleza, como é que eu acho o A5? O A5 é o A1 vezes Q elevado à quarta potência. Então está bem tranquilo. Ó. O A1 a gente conhece, da contagem ali, 1. A razão basta dividir qualquer um deles aqui, ó, por exemplo, 25 por 45. Fazendo a simplificação aqui, nós temos 5 nonos. 5 nonos é a nossa razão. Substituiu, só conta. Quinto termo, você tem 81 multiplicado por 5 nonos elevado à quarta potência. Númerozinho alto, mas eu acho que cabe simplificação aqui. Ó. Mantém 81, ou se você lembrar que 81 é 9 ao quadrado, é melhor ainda. 5 elevado à quarta e 9 elevado à quarta. Aí você consegue simplificar aqui, ó, 9 ao quadrado com 9 à quarta, sobra para você termo de número 5, 5 elevado à quarta, dividido por 9 elevado ao quadrado. Aí não tem jeito, temos que fazer de forma braçal aqui, 5 elevado à quarta potência, 625, e 9 elevado ao quadrado, que dá 81. Não sei se precisa dividir isso. Não precisa, né? As respostas já estão em formato de fração. Temos aí a letra A como resposta. Galera, essa foi mais uma live nossa aí de correções de listas, né? Essa lista eu preparei bastante carinho falando do PG. O bom é que eu consegui mesclar e além de falar de PG, comecei a falar um pouquinho de taxa, falamos um pouquinho de números complexos. E assim a gente vai seguindo o fluxo. Espero que vocês tenham gostado aí, tirado suas dúvidas, qualquer coisa, faça contato com a gente. Eu espero vocês na nossa próxima correção aí. Falou, gente? Um forte abraço aí, bons estudos para todos vocês. Até a próxima.